Sueli. Hoje à noite nós estamos trazendo nossa professora, linda, maravilhosa, que ela veio com um codinome, Beija-Flor, codinome Mariana Monteiro, mas, na verdade, ela é Susana Shield. Mas ela vai nos presentear, né, com a leitura do filme Ela, que é um filme fantástico, que fala muito, né, assim, da solidão, né, que a gente, quantas pessoas vivem. Aliás, ele é um filme que fala de uma solidão que acaba sendo integrada, e me lembrou muito, ele, guardado as devidas proporções das diferenças totais, Estação Doçura, que eu não sei se vocês já assistiram. É um filme alemão e Que a que mulher é a gordinha. personagem é aquela gordinha maravilhosa, que era uma personagem que vivia absolutamente só, Uhum. né? Estação. É. Uhum. E hoje a gente vai ver, né, esse trabalho que Suzana Barra Mariana vai trazer para nós. E é com muita. A gente agradece muito, Suzana, a sua Maior prazer. aceitação, você está aqui junto conosco. Esse grupeto é um grupeto muito animado, a gente tem sempre assim trocas muito agradáveis. E aí, com a palavra, nossa querida Suzana Mariana. Oi, Sueli. Muito obrigada pelo convite. Muito prazer, muita alegria estar aqui. Boa noite a todas. Muito bom estarmos juntas. E principalmente para falar de um filme tão especial como Ela. Ela, em inglês Her, é um filme de 2013, dirigido por Spike Jonze. Ele é um diretor muito preocupado com a cabeça das pessoas. Ele está sempre querendo saber o que vai lá dentro. Então, por exemplo, ele fez um filme Quero Ser John Malkovich, que um personagem. Personagem. Oi? Oi? Quero ser Quero John ser John Malkovich. Paulo. Quero ser Quero John ser Malkovich. John Paulo. Ué, Ué, tendo teu eco? dueto? Tá, né? Tá, Vocês estão me vocês estão me ouvindo? ouvindo? Bom. E tem E, alguns microfones abertos, e aí prejudica o som. sim, Sim, sim. É bom é bom desligar ligar todos, né? tudo, tá? Que coisa. Coisa. Enfim. Bom, Bom, então ele então ele fez fez também o também o filme filme Adaptação, de Adaptação de 2002, que é um 2002, que é um filme filme sobre os sobre mistérios da séries da adaptação de um adaptação do roteiro, roteiro, mas tudo mas tudo passando pela passando pela cabeça das cabeça das pessoas. pessoas. E em 2013, ou seja, há 11 anos, surgiu Ela. É um filme com Suzana, Joaquim. espera um pouquinho, espera um Espera um pouquinho. pouquinho. O Oi, Yandara, por Andara, por favor, favor, fecha o fecha o seu seu microfone. microfone. Não Eu não estou estou encontrando. conseguindo, eu não estou conseguindo fechar o seu microfone. Agora, Tá aí, não consigo entrar. não, mas Não, mas você está com o você está com o microfone microfone aberto. Eu quero aberto. que Eu você quero que você feche o seu feche o seu microfone. microfone. Eu não estou vendo meu microfone, não estou vendo em lugar nenhum. Então você sai e entra de novo, por favor, porque está dando ecoando. Agora fechou, agora fechou. Ok? Acho que agora vai melhor, não é? Então, vamos lá. Bom Vamos recomeçar, não é, começar, não é, Sueli? Sueli? Acho que tem mais Acho que tem alguém mais alguém. com o Está microfone fechado aberto. agora meu microfone? E, Andara, E você agora está você com está. dois lugares, então um deles está ecoando. Tem dois de Andaras aqui, esse que nós estamos vendo e um outro.
Não, desliga um deles, porque você sai em dois lugares. Será que agora posso ir? Bom, então, vamos lá. Ela, filme de 2013, ganhou o Oscar de melhor roteiro original, que é uma façanha enorme entre tantos filmes, de tantas questões. Ganhar o Oscar de melhor roteiro original realmente é uma façanha a ser aplaudida. Dirigida por Spike Jonze, ele fez muitos vídeos de música e fez Quero Ser John Malkovich, em 99, sobre um homem que consegue acesso à cabeça do ator. E em 2013, ou seja, há 11 anos, as coisas mudaram muito, muito desde então. 2013 veio ela com Joaquim Phoenix, que então tinha feito Gladiador, Mestre, Johnny e June, e ele foi indicado ao Oscar por todos esses papéis e levou finalmente por Coringa, que é um filme maravilhoso, ele está absolutamente perfeito. O filme é também com Amy Adams, no papel da vizinha, aquela pessoa fofinha que fez A Chegada, Encantada, também fez O Mestre. E Amy Adams é a pessoa mais fofa que tem. Ela é, assim, a pessoa boazinha. E o filme tem como a ex-mulher dele, Rooney Mara, que na verdade é a mulher dele. Enfim, o cinema mistura tudo, né? Absolutamente tudo. E nós temos como talvez personagem principal a voz de Scarlett Johansson, aquela super atriz que fez Match Point, Moça de Brinco de Pérolas, Encontros e Desencontros, História de Casamento, enfim, só superstar. E dela só a voz, somente a voz. Então, de que é? Que filme é esse, né? Ela, um filme tão, um título tão curtinho, e está sendo considerado em várias enquetes de críticos pelo mundo todo como um dos filmes mais importantes do século XXI. Eu assino embaixo. Eu acho que esse e A Grande Beleza são absolutamente exemplares como reflexo e espelho do mundo que nós estamos vivendo. Então, uma coisa importante, esse filme ele tem todo um ambiente meio futurista, meio irreal. Ele não parece. Parece que as pessoas não estão pisando no chão, elas estão flutuando um pouco. As cenas mais panorâmicas foram filmadas em Xangai. É uma coisa interessante para mostrar aquele mundo bem, bem futurista, né? E nesse filme nós temos assim que, embora se passe em Los Angeles, é, todo mundo, o que paira é uma atmosfera muito artificial e as pessoas que andam nas ruas, nos metrôs, todo mundo parece meio zumbi. É uma coisa meio impressionante, assim, como ele consegue, sem nenhum efeito especial. O único efeito especial que tem é a falta de contato entre as pessoas. Esse é um efeito especial muito, muito grave. Então, nós temos o personagem principal de Theodore. Ele é um homem que passa a vida, ganha a vida escrevendo cartas para pessoas que não conseguem escrever. Ele escreve cartas pessoais à mão sobre, por exemplo, um casal casado, feliz há 50 anos, o marido não consegue escrever para a mulher e contrata um escritório para escrever uma carta para ele, por aí vai. Ou seja, o filme, desde o começo, demonstra uma certa impossibilidade, dificuldade das pessoas manifestarem o que elas querem, o que elas sentem. Aí o nosso amigo, ele mora super bem, ninguém nesse filme tem problema de dinheiro, ninguém paga condomínio, ninguém paga plano de saúde, está todo mundo super bem, todo mundo bem vestido, ele tem amigos, ele mora num super apartamento, só que ele tem um vazio danado, um vazio difícil de preencher,
e como é que ele tenta se ocupar com videogames hiperrealistas. Esses videogames ocupam a sala inteira. Ele tem amigos, mas ele não consegue se conectar de verdade com esses amigos. Ele tem uma vizinha fofinha, mas nada rola de verdade, né? Ele tem sexo, não tem problema, ele liga para um canal e faz um sexo supostamente espetacular, mas totalmente insatisfatório, com uma gatinha do sexo que é sensacional, só que ela não existe, não está lá, e ele fica assim, qual é? Não, qual é? Tudo só reforça a solidão. Até que, novidade, novidade no mercado, vai surgir o primeiro sistema operacional com inteligência de verdade e mais, com consciência. Isso é muito importante. Aí o que esse rapazinho jovem, assim, quer dizer, não tão jovem, deve ser um velho de 40 anos, muito velho, ele vai aderir. Então, tem vários nomes para escolher. Ele começa escolhendo Samantha. Eu vou fazer assim, uma panorâmica sobre o filme. E aí, o que rola com a Samantha? A Samantha rola uma identificação, rola principalmente um relaxamento maravilhoso. Maravilhoso. A Samantha tem uma voz linda. E a Samantha é muito inteligente. Realmente ela sabe das coisas. Ela sabe só dizer o que ele quer e mais, ela não quer nada. Ela só tem uma função na vida: agradá-lo. O que ela quer? Nada. Ela só quer a felicidade dele. Então, eles começam a desenvolver uma relação, e o que é muito bom, e o Joaquin Phoenix é maravilhoso, o Theodore, mostra como ele tinha aquela cara um pouco rabugenta, um pouco fechada, como ele vai relaxando, como ele vai ficando contente. No metrô, eles começam a passear. Estou simplificando bem para a gente conseguir conversar. Ele está feliz. Por que ele está feliz? Qual é o segredo da felicidade? Você ter todos os seus desejos atendidos e você não ter que atender a desejo nenhum do outro lado. Essa questão de ida e volta é muito, muito, muito complicado. Por quê? O Spike Jonze ele revelou que uma das inspirações dele, a maior inspiração dele para fazer esse filme foi Woody Allen. Woody Allen é que tem aqueles personagens que ficam discutindo a relação sem parar, noivo neurótico, noiva nervosa, ninguém paga aluguel, ninguém tem isso, ninguém. Mas as pessoas não se entendem, tudo é uma DR enorme, interminável. Mas o que acontece dessa vez com Theodore? Ela Qual é o problema de casal agora, né? Quer dizer, de umas décadas para cá? É que as pessoas, sabem, elas são muito cheias de desejos, elas são muito cheias de manias e elas são principalmente cheias de expectativas. As expectativas, às vezes, são reveladas, às vezes não. Mas o que tem é que trocar de verdade com o outro é muito frustrante. Por quê? Porque a realidade é frustrante, né? Você vai querer construir primeiro passo, você conhece alguém, idealiza. Como disse o Melô, como são maravilhosas as pessoas que nós não conhecemos bem. Mas aí, o que acontece? Joguinho. Você idealiza a pessoa te idealiza. É assim, mais ou menos assim. E o que vem com a idealização? Um monte de expectativa. Qual é a expectativa recíproca? Que ninguém contrarie ninguém. Se contrariar, não dá, não dá. Eu sou, parênteses, o Woody Allen não, o Oscar Wilde, quando ele foi condenado por um amor pelo namorado dele, né, um homossexual, no final do século XIX, na Inglaterra,
ele falou: o amor que não ousa dizer seu nome. Eu não sei se hoje em dia, que felizmente nós temos várias terapeutas, psicanalistas, será que o amor que vigora hoje em dia é o amor por si próprio? É esse amor que não ousa dizer seu nome? Eu me amo acima de tudo, eu não quero ser contrariado, me. Se você contrariar, se você me contrariar, você não está me respeitando, você não está me entendendo. E o que, é que eu vou fazer? Eu vou procurar outra pessoa que me entenda. Mas o entender significa, representa aceitar integralmente. Bom, aí vocês concordam? Depois eu quero discutir isso, porque eu tenho uma amiga, assim, ela já viveu muitas coisas e ela fala: eu não gosto de ser contrariada. Aí eu falei para ela: alguém gosta? Me diz, alguém gosta? Aí esse rapaz, com esse sistema operacional, com consciência, o que ele faz? Ele vai relaxando e ele vai tendo uma segurança para constituir um laço de intimidade. Ele está no melhor dos mundos, em princípio. Por quê? Porque a moça faz tudo, organiza tudo, vê a agenda, lê e-mail, faz isso, faz aquilo, e não pede nada. Eu não sei se se coloca esse homem no papel de bebê chorão, entendeu? Que não sabe lidar, a mãe tem que estar sempre ali disponível para atendê-lo, mas tem o mais. E a única coisa que faltaria seria sexo. Mas dá para fazer, gente, se você não for exigente demais. Faz sexo virtual, distrai, entendeu? E ela não reclama, ela fica muito feliz. Então, a vida dele está indo muito bem, mas ele vai e, de repente, um blind date, encontro por aplicativo. E aí a moça, o encontro começa super bem, a moça é muito bonita, ele está de camisa amarela, ele também está super interessante. E aí começa uma coisinha assim, gente, no primeiro encontro, a moça tem várias expectativas, provoca, aí eles se beijam, aí ela fala: você beija errado, não é assim que eu quero ser beijada, quero ser beijada daquele jeito, o cara não acerta nem dar um beijinho. Então não é só o homem que está tão cheio de não aceita ser contrariado, a moça também não aceita ser contrariada. Então, é uma coisa que ele vai indo, aí ele tem alguns amigos, ele vai. O metrô tem outro gosto. Uma coisa, ele está sempre acompanhado, sempre. Como a moça está sempre no ouvido dele, sempre falando palavras bonitas, sempre falando coisas que ele quer ouvir, está sempre ao alcance, sei lá, da mão, não digo, mas dele próprio. Ele nunca está sozinho e ele vai para a praia, ele acaba na praia de roupa. É a pessoa mais feliz naquela praia. Ele, o que é interessante é como ele consegue transmitir uma sensação de relaxamento, de falta de cobrança e ela preenche um vazio que ele tem. É uma coisa que aquele homem, com amigos, com uma rede razoável de pessoas, não estabelece, não tem vínculo. Aí ele vai se encontrar com a ex-mulher. Realmente o encontro é péssimo, cobranças mútuas, ele cobra mais, ou ela, né? E realmente não tinha como desenvolver aquela relação, porque expectativas, cobranças não atendidas. E uma intolerância muito, muito grande à frustração. Não sei que sociedade é essa que as pessoas. é, eu não posso falar na minha época que a minha neta briga, mas na minha época era uma coisa assim,
Casamento nunca foi fácil, rotina não é fácil, nada é fácil, mas eu não sei se está mais fácil hoje. Eu não sei quais são as dificuldades dos tempos atuais. Como disse o Sêneca, cada época tem o seu pedágio. Então, sempre se cobra um pedágio para tentar se. A solidão é horrível, a convivência é horrível, então eu vou ficar com um fone de ouvido o dia inteiro para tentar melhorar a situação, né? Então, tem umas coisas muito boas que, com os amigos dele, ele fala, a amiga fala, a Amy, a vizinha, fala o seguinte: eu acho que qualquer pessoa que se apaixona é maluca. Olha só, é uma coisa muito doida de se fazer, se apaixonar. Isso é como uma espécie de insanidade socialmente aceita. Será que é isso? Amor, paixão são insanidades socialmente aceitas? Então, o nosso amigo convive um pouco mais, ele está um pouco melhor, mas o que que acontece? O que que acontece um dia, né? Filme do Woody Allen, ele descobre, ela revela que ela tem outro, outro não, outros. Ela tem apenas mais 8.000 namorados, digamos assim. Um só, não. Enquanto isso, paralelamente, a vizinha do lado, porta de frente, também solitária, aqui que ela tem um namorado virtual. E ele fica arrasado, porque não tem maior golpe na virilidade, no amor próprio, do que você ser trocado, você ser substituído. Mas você ter 8.625 como concorrentes é um pouco demais, né? Ele fica arrasado, arrasado. Ele fica com aquele olharzinho triste, triste demais. Poxa vida, ele jamais esperou isso dela, porque o ser humano, Sueli, me diz se, se essa observação cabe ou não, a expectativa está sempre presente, independe do formato. Será que é isso? Pode ser um sistema operacional, mas ele, ele vai estar aí para mim, para o que eu quiser. Então, espera aí só um minuto. Ele se sente, ela tenta fazer um jogo do contente, assim, foi bom enquanto durou, eu vou ser um livro aberto sempre, quando as suas palavras estão me faltando, eu sempre vou pensar em você, parará. Termina, fim de caso, clichê, 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 muito pouco para uma inteligência, um sistema operacional com consciência. E o que que ele faz? Ele vai, toca a campainha, aí a vizinha da frente abre a porta triste, triste, triste e pergunta: ele também te deixou? Ela também te deixou? Deixou. O que que aconteceu? Pane geral no sistema operacional. O sistema operacional, então, deixou uma legião de solitários pelo mundo. Todos, já pensou se, sei lá, o que a gente sem celular, o que vai ser da gente? A gente não vai ficar muito bem, né? E aí eles, com aquela carinha assim, bem desiludida, eles, ok, sobem para o terraço, vão ver aquela vista maravilhosa, ela bota a cabeça no ombro dele, quem sabe se rola alguma coisa, né, entre duas pessoas, mas é melhor não falar de expectativas. E antes ele vai para o escritório dele e ele escreve uma carta de verdade para a ex-mulher, falando que vai sempre lembrar dela, etc. E tal. Então, termina o filme com o dia está amanhecendo, uma perspectiva de uma renovação, de um novo dia, quem sabe, dessa vez, os dois que já passaram por tantas experiências com outros de verdade e virtuais, quem sabe eles aprenderam alguma coisa, amadureceram e pode, sei lá, será que
rola alguma coisa, porque tem um dos aspectos, esse filme também é muito inspirado na filosofia do Zygmunt Bauman, a realidade líquida, né? Realidade líquida, peraí. Amor líquido. Amor no líquido, em que tudo escorre, tudo absolutamente escorre. E tem uma coisa que a gente está vivendo uma época realmente muito estranha, que é o real não está dando conta de tantas expectativas. O real não basta. Gente, esse real que a gente vive não dá conta do que eu espero, do que eu quero, do que eu mereço. Todo mundo nesse mundo mimimi mereço. É, tem uma coisa que. Aí eu pergunto para vocês: o real existe? Realmente, que real é esse? Um real distorcido? Um real falso? Um real irreal? Realmente eu não sei, mas é que tem uma capacidade de você se reconstruir sozinha para você. Você pode fazer o que você quiser com o seu rosto, com o seu corpo, e para quem? Para você. Essa. E aí, você é mais real, não é mais real? Você quer agradar quem? Quem? Que imagem você quer formar? O que você quer? Então, o Theodor, ele está muito feliz nesse sentido de que ele não tem que provar nada para ninguém. Olha só, a Samantha é a pessoa mais compreensiva que tem. Será que o nível de cobrança está insuportável? Será que as pessoas realmente elas não conseguem nem se satisfazer, não, não se satisfazem com a sua imagem, então tentam criar uma outra para satisfazer uma suposta expectativa do outro? Porque é, assim a união, a ligação ficou um embate de expectativas absurda. Olha só, eu tenho uma expectativa de mim em relação a você, eu tenho uma expectativa de você em relação a mim, você tem uma expectativa sua de você, você tem uma expectativa sua em relação a mim, e ninguém pode ser contrariado. Essa tal de expectativa é um problema absurdo. E o que eu vou fazer se eu for contrariar? Estou nem aí. Será? E aí as pessoas hoje em dia têm acesso a tudo esse filme mostra. É uma sociedade desenvolvida, não tem os problemas socioeconômicos do Brasil, mas estão bem nessa realidade virtual. Parece que eles vivem já numa realidade virtual, né? Eles têm tudo. Parece que só falta uma coisinha, um detalhe desse tamanho. Só falta o essencial. E aí? Como é que se preenche esse essencial? Será? Eu não sei, eu estou viajando. Eu acho difícil. As pessoas realmente se dão conta, no sentido de que eu me basto. Esse filme tenta mostrar isso e a dificuldade de bater na porta da vizinha, que era bonita, filme americano, o vizinho do 201 era bonito, a vizinha do 202 era bonita, os dois estavam disponíveis, era só bater na porta, estava tudo ali, né? Mas, mesmo assim, muitas vezes, o do lado tem defeito. Quem não tem defeito é aquele que eu vou encontrar, que eu vou idealizar como eu quero. Eu. Vocês estão entendendo? Eu quero. E se eu quero, tem que ser como eu quero. Então, esse filme, eu acho que ele fala muito da convivência ou das dificuldades de lidar com o real hoje em dia. E a falta que o real faz. Essa que é a questão interessante. As pessoas não aguentam o real, não aguentam com ele nem sem ele. Sueli, o que você acha? Deixa eu falar um pouquinho. Eu
acompanhando o teu pensamento, né? Eu estava vendo assim, né? Como é que a personalidade narcísica, quando ela fica cindida, ela só vê o narciso, ela não tem o eco que ecoa o outro, né? Então, por isso a grande falta de aceitação até de uma frustração, Perfeito. né? Porque eu estava pensando assim, fiquei pensando várias coisas. Uma das coisas que veio é assim, né? Só as prostitutas é que dizem para o homem, as gueixas, né? É que dizem para o homem tudo que ele quer ouvir, que ele é o máximo, que ele é maravilhoso, que isso, que aquilo. Finge até que goza com. Então, é como se houvesse uma necessidade de um engodo, de uma mentira, para o outro poder aceitar. Assim, você vê que quando ela diz que ela tem 8.000 e tantos, a prostituta tem 8.000 e tantos, né? Cada um que transa lá com ela chega ao orgasmo feliz da vida, acreditando que só Que ele é está único, que é ali, único. que é o único. Eu me lembrei, você disse de música, né? Eu me lembrei logo daquela, no dedo um falso brilhante, brincos igual ao colar, e a coisa de um torturante, band-aid no Entendi. calcanhar, né? Então, quer dizer, é aquela coisa de você acredita e você fica naquele mundo fantasioso e vai muito para uma emoção infantil. Muito Eles bom. têm todo um desenvolvimento super criativo, super intelectual, de muitas conquistas de informações, etc. e tal, mas e a emoção, está onde? A criança de 4, 5 anos que é o que seja, que é o que ela quer, não é o que tem que ser feito ou que precisa ser feito, né? Quando eu vejo esses filmes aí onde tem mostra guerra, mostra aquelas crianças da Etiópia, coitadas, morrendo de fome, essa coisa tudo. Eu falo assim, gente, É quando você muito olha impressionante. certos adultos que ficam cheios de mimimi por causa de uma posição, uma criança que não tem comida para viver, né? Tem que aprender a ter resiliência, a ter a capacidade, né? Que ele ali era um meninão, como a vizinha era uma meninona. Exatamente. E aí, o que que acontece se os dois se juntam? Eles podem crescer, né, Suzana? Porque eles já tiveram experiência, se a gente pensar psicologicamente, que em algum momento eles foram maternados por essa voz, ou seja, ela pela voz do homem, você, meu lindo, meu amor, você é maravilhoso, você é tudo certo, e ela também. E de repente a voz desaparece, e aí eles vão ter que ver, somos maravilhosos ou não somos? Somos capazes de suportar uma frustração, Exatamente, exatamente. né? Que eu acho que passa por aí a grande problemática do humano. Se eu não tenho uma autoestima que me coloque como um valor eu em mim, não importa o que o outro ache de mim, pode achar que eu sou uma porcaria, mas eu olho para mim e digo, eu valho. Aí eu posso me relacionar com o outro entendendo que o outro também tem um olhar sobre si próprio que dá a si o seu próprio valor, né? Aí o outro e o eu ficam ali mais ou menos numa via de mão dupla e não de mão única. Aham. E tem uma coisa, modernidade líquida, que é o nome do livro. Tem uma coisa também que é o nível de intolerância. Esse nível de intolerância com Baixo limiar à frustração, Suzana. é, é isso mesmo. Quando você vê crianças que, às vezes, né, eu me lembro dos meus filhos, quando um tinha lá, não consigo, essa matéria é muito difícil, não tem nada de difícil, aqui em casa não tem ninguém burro,
Aqui em casa todo mundo é capaz de fazer, com dificuldade, mas é capaz de fazer. Então, não tem ninguém burro. Pode ir, e pode ir em frente, você consegue. Ana, vamos lá, quer dar uma palavrinha? Oi, Ana. Oi, Suzana, muito prazer te ver por aqui, pelo CAPS. Maravilhosa explanação do filme, adorei. E queria ressaltar, quer dizer, completar, não sei, da atualidade desse filme, embora já tenha algum tempo, né? Mas a atualidade dele hoje, né, Suzana? É muito impressionante. É muito impressionante mesmo. Como que hoje se vive isso mais fortemente, né? Mais fortemente. Os clientes que têm filhos adolescentes chegam para a gente desesperados. Como vamos fazer? Como vamos viver? Como fazer com isso? A escola não sabe o que fazer com a tecnologia. É um momento agora de pessoas perdidas, né, diante da tecnologia, e é no mundo inteiro, isso não é Aham, aqui, aham, aham. não é? Então eu gostei dessa escolha por isso, porque é muito atual essa Aham, história, né? O que a gente está vivendo hoje e as famílias desesperadas, né? Nós que sem trabalhamos com dúvida. famílias, né, Sueli? A gente fica Verdade, Solange também está aqui verdade. e a gente fica vendo esse desespero no dia a dia e a gente tem que. Eu falo com os clientes, é o que tem para hoje, que eu fui criada assim, eu acho que foi uma boa forma. O que tem Aham. para hoje é isso. Vamos aprender a viver com isso. Tem aquele filme, né, Pequena Miss Sunshine, que eles perguntam: você pode viver com isso? Lembra a última frase? Sim, nós podemos viver sem isso, né? Sem vir aqui no concurso lá na, Aham, aham. Não, é Então, na costa oeste, né, dos Estados muito Unidos. bom. Silvia então está querendo falar depois de Ana. pode Quando a falar, Ana depois eu falo acabar, mais, Silvia. Silvio. Não Obrigada, vou. Ana. Não, é uma. Fala você. Fala Já quem? A falei. Ana? Não, eu já falei, Silvia. Pode falar, depois eu falo mais. Passamos a voz a Silvia, depois a Ana volta em algum momento. Depois eu volto. É o seguinte, eu estava querendo um link desse filme com Dias Perfeitos, que o cara é absolutamente satisfeito da vida, sozinho, ele interage com poucas pessoas e a realidade dele são as privadas que ele examina e limpa. E, é, e ele me parece absolutamente realizado com os livros dele, o computador dele, o sistema operacional dele são os livros, né? Perfeito. E eu não sei, então, como vocês, psicólogos, veriam isso, fariam esse link para mim, por favor. Silvia, eu vou pegar uma caroninha aí no que você está falando, porque se ele limpa as privadas, ele entra em contato com os dejetos humanos. Ele é capaz de entrar em contato com essas coisas que nós jogamos fora do nosso corpo. Então, quem é capaz de mexer na sombra emocional, naquilo que não serve, naquilo que precisa até ir para um outro lugar para ter valor, né? Porque hoje nós temos os vasos sanitários, mas se nos antigamente, o que acontecia com os dejetos? Eles eram depois colocados para virar adubo, para fertilizar a plantação, etc. e tal. Então, se ele é capaz disso, ele pode viver bem. Porque só quem mexe com a sombra, quem sabe ter contato com as coisas mais pérfidas do ser humano, ou pelo menos aquelas que a gente considera mais nojentinhas, aí ele pode viver de uma forma menos. Porque ele não é narcísico. O narcísico ele precisa só
de olha como é que eu sou lindo, olha como é que eu sou bonito, olha como é que eu sou lindo, olha, mamãe me ama, todos me amam, né? Ele Aham. não, ele mexe com o que é o dejeto. Então, Mas ele tem energia para poder até estar bem com ele próprio. Eu nunca a- vi esse filme, eu estou pegando pelo que você falou. adorei esse link, Silvia, adorei. Acho que é um paradoxo perfeito. E isso me faz lembrar uma vez lá em Cartagena, estava um calor, mas um calor. Aí eu subi uma colina muito, muito quente. E lá tinha uma capelinha desse tamanho, mas uma capelinha micra mesmo, muito pequenininha. E lá em cima estava escrito: a pessoa mais rica é a que menos precisa. Então, esse limpador de vasos sanitários no Japão, também é importante dizer que é no Japão que ele limpava. Mas as necessidades dele eram muito discretas e muito recompensadoras. Isso, ele gostava de ler, ele convivia bem com ele e gostava de música. Ele não precisava de estar atualizado, porque somos, isso aí que a Ana falou, nós somos totalmente reféns das big techs. O que, que elas fazem? Elas lançam cada vez, sei lá, celulares mais perfeitos, mais avançados, e que a gente compra cada vez mais para não se sentir sozinho, eles suprem as nossas necessidades, e quanto mais suprem, mais sozinhos nós ficamos. Então, acho que devia ter essa assim, a pessoa. Por que, que não se fica? Eu adorava o Nokia, o primeiro Nokia, vocês lembram? Lembram do primeiro Nokia? Foi tão bom, liga, desliga. Nossa, como era bom. E eu realmente eu não sei, é falsa indústria de necessidades essenciais, entendeu? Você precisa comprar o último celular e jogar o penúltimo fora porque não serve mais para nada. Tem tanta opção. Silvia, fala a verdade. Você sabe todas as opções do teu celular? Tenho certeza que não sabe. Você vai comprar o próximo, não vai? Vai. Você e todos nós. Você e todos. Mas valeu muito essa associação com Dias Perfeitos. Valeu mesmo, super Esse obrigada. Dias Perfeitos está no Netflix, Silvia, você sabe? Não sei Eu se já vejo está. para você. Ah, tá joia. Eu vi no Cris, mesmo. você Ah, é viu na maravilhoso. grande tela, né? Eu, para ir na grande tela, é quase um palavrão. Cris, você. Eu, então, além do link do trabalho dele, a gente pode pensar que ele não tinha nada de ansiedade, Zero. nada. Para ele, é zero ansiedade. Ele vivia para as plantas, ele regava, aquilo era rotina, regar as plantinhas dele, fotografar a árvore que ele gostava. As músicas era aquele que ele gostou em 1900 e nada e continuava gostando daquelas músicas. Ele não, ele vivia feliz, ele não tinha necessidade de mais nada, o que ele tinha era aquilo. Eu gostei também desse filme. Agora, ou ela, né, o sistema operacional, eu não sei se ele ficou enciumado ou se frustrou com as 8.400 pessoas com quem ela se relacionava, ou se ele caiu na real, ele falou assim, nossa, mas como eu sou burro, como que eu fui acreditar nisso? Eu acho que Eu caiu era a o ficha dele. único. Ele falou, nossa, eu estava acreditando nisso, né? Isso era só um divertimento, um divertimento para ele, era uma preencheu a vida dele só para isso. Aquilo não Aham. existe, né? Imagina fazer o que ela fazia, mandar as cartas dele para a editora. Gente, se fosse eu, já virava a mesa. Falei, como assim vai mandar as coisas sem falar comigo, né? Entendeu? Ele aceitava aquilo naturalmente. Mas era o lado infantil dele, né, Cris? Que aí. Alguém cuidando de mim, né? Assim, Totalmente é, infantil. E eu acho que uma coisa importante é a falta de cobrança. Ele não tinha que fazer nada, ele só tinha que ser atendido no que ele é, dizia que queria e no que ele pensava. Nada, porque ninguém. aquele encontro dele, que a moça fala assim,
antes dele ter qualquer coisa, ela falou assim: você não é daqueles que não vai me telefonar amanhã, né? Já, a primeira cobrança ele já recuou, mas peraí, né? Não sei. E ele não sabia nem mentir, né? Nem mentir, falou, não, eu vou sim, né? Ele ficava baratinado. Aham, aham. Mas é isso mesmo. É, mas as pessoas, eu sei lá, é tanta adoração por si mesmo, né? Tanta self É. que não provocou uma certa distorção na relação com o outro de verdade real. O outro de verdade real tem as suas demandas, tem seus dias como qualquer pessoa. Mas eu sou perfeita. É. É a busca de um mundo ideal, né? Exatamente. Exatamente. Muita Eu, expectativa. Eu tenho uma frase que diz assim: expectativa é que nem paçoca, do nada esfarela. Muito bom, verdade. Essa é uma boa dica. Eu muito vi bom. ontem no Netflix O Homem-Lagosta, numa Meu Deus. sociedade mais à frente. Assim, Aham, é do grego. não, é um filme É do Yorgos inglês. Lanthimos, É, é do é mesmo um, que fez mas o é um filme Triste inglês. Enredo. É um Aham. filme todo passa todo sotaque em inglês. Gente, eu fiquei tão frustrada, eu terminei frustrada o filme, porque ele é um mundo que é assim, por exemplo, você é manco, você tem que casar com uma pessoa que é manca, e você só pode ficar solteiro 45 dias. Se você não encontrar quem é um parceiro, você vira um bicho. Aí ele escolheu ser uma lagosta, porque a lagosta dura 100 anos, trepa a vida toda, sei lá o quê. E aí tem o outro lado das pessoas que são desertoras desse sistema, mas vão para um sistema rígido igual do outro lado. Gente, é muito interessante. Eu terminei assim. Você parece filme de Buñuel, que você termina assim: o que vai acontecer? O que será agora? O que irá acontecer? Fica no ar. Mas é bem duro, bem duro. Aham. É Né? dirigido pelo grego mesmo, que fez Corpus Você é danada Criaturas. aí que sabe essas coisas todas. Mas e é um mundo assim. Ai, gente, só vendo o filme, Não, que tudo vale bem. a pena ver para a gente ficar frustrada, sabe? Ela devia o homem ver assistir esse filme que ele ia ficar frustrado. Aí pronto. Mas uma coisa, Sueli, que eu pensei em você, olha só. Sueli certamente vai cantar essa música, eu tenho certeza absoluta. Mas é bom a gente ter certeza absoluta que a gente aprende. Olha aqui, é melhor se sofrer junto do que ser feliz sozinho, lembra? Exatamente, é E isso verdade. não é verdade? E você era o oposto. Antigamente, o sofrimento valia a pena. O sofrimento, é, a resignação, a Porque você renúncia, encontrava o reino dos céus, no tava todos os anjinhos lá, futuro. todos esperando, né? Vinícius cantava: é melhor se É, sofrer junto do que ser feliz sozinho. é, Agora, isso está muito ultrapassado, não está, Sueli? É Não, e demais. porque o poeta só. mundo romântico aquele. Hoje, mundo líquido. É, eu acho que tem uma música do Vinícius que fala justamente dessa dicotomia. Aquele assim, se você quer ser minha namorada, ah, que linda namorada você poderia ser, né? Aí depois, mas se você quer ser minha amada para valer, é outra coisa. Você A tem. namorada é uma coisa que vai, agora a amada tem que, e talvez o meu caminho seja triste para você, porque o amor, né, implementa o quê? Não uma entrega sem sentido, mas uma entrega onde você pode fazer o sacro ofício, o sacrifício para aquela relação. Hoje em dia, o que a gente vê quando a gente chega
clientes no consultório, de casais com o casal adoecido, é porque nenhum dos dois faz um sacro ofício para o casal. É Aham, sempre uma cobrança que o outro é que faça, eu não vou fazer, porque se ele não fizer, eu não faço, blá, 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 aham, aham, aham. né? É, mas é isso também, porque paciência. Não sei, uma vez se perguntou por um casal, casado há sei lá quantos anos, qual é o segredo de um casamento tão longo? Aí a mulher falou: paciência. Realmente é a coisa menos idealizada, mas é jogo de cintura. Mas nós somos aqui, eu imagino, de outra época. Hoje a época é virtual, é para já, já era um instante já da Clarice. É um instante já que a gente vai de um instante já para outro instante já para outro instante já, já era, já era, já era. Isso deve gerar uma ansiedade absurda, porque qual é a nossa barra de segurança? E o Theodor, esse rapaz que está vivendo o tempo dele, isso é que eu acho interessante, ele não é um ser nostálgico, ele está completamente com os pés plantados no mundo dele. Ele não estranha aquilo, mas ele sente um vazio. Ele não, ele sente falta, ele sente vazio que, em princípio, ele identifica como a falta de uma voz feminina, e quando ele encontra, pô, tem maior milagre, ela faz tudo o que ele quer, isso é que eu acho interessante. Ele E não é eu acho cobrado. que aí, Suzana, vem bem a coisa da emoção infantil, onde só o meu desejo é atendido. Eu não preciso fazer nada para o outro. Né? Vou dar um exemplo a vocês que aconteceu hoje. Eu fui levar meu neto na casa dele, depois da natação, e ele pediu água para o pai. O pai estava em pé, foi lá, pegou a água, e entregou para ele. Ele não disse muito obrigado. Eu falei assim: Gael, agradece teu pai. Porque eu, quando era criança, quando alguém me entregava, eu já era cobrada a dizer obrigada. Meu filho entregou como se não precisasse agradecer. Entendeu? Não fez mais do que a obrigação me atender. Exatamente. E aí a criança fica com essa ideia de que tudo que ele pode pedir, ele vai ter, né? Que se a gente fala um pouco mais alto com ele, outro dia eu falei mais alto com ele porque ele estava botando a cabeça para fora do carro. Ah, você brigou comigo. Eu falei, não briguei, não. Você ainda não viu eu brigando com você, meu filho. O dia que eu brigar com você, você vai ver onde é que chega a voz da vovó. Entendeu? Mas você vê que a criança, ela hoje em dia, ela está muito. Quando os pais chegam, eu não sei o que eu vou fazer com ele, dá vontade de dizer, mata. Você não sabe, Isso. mata. Não é? Porque se você é o pai e a mãe, se vocês querem criar um ser humano que seja humano, uma das primeiras coisas que ele vai ter que aprender é que a vida é relação. A Pois é, Aham. vida. Sueli. Oi, desculpa. Oi, quem é? Quem é que está falando? Olivia, Ai, Olivia. Olivia, vai, Eu vai, não fala. levantei a mão aqui. Não, desculpa, baseado no que você está falando, é o que eu acho que tem uma correlação com esse filme, na questão dessa dependência emocional, né, que o sujeito tem, e que da máquina, né, a dificuldade de interação social, né, que temos, baseado em tudo que você está falando aí agora, né? Olha só como é que estão as famílias, né, assim, esse relacionamento então, pessoas no mesmo espaço que não sabem como se relacionar com as outras, estão sozinhas dentro do seu mesmo espaço, na sua própria casa, né? Cada um num cômodo, e aí nessa interação não sabe nem se reportar ao outro, né? Como você está falando, tendo o exemplo do seu neto, né? Como é que eu vou interagir? Eu não sei, né? Aí os pais também estão todo mundo perdido, né? Eu vejo, tem gente que tem visto isso muito na clínica, né? Dá vontade de você dar uma bússola para todo mundo. Olha, comece a Siga andar com a bússola para ver se vocês chegam, são guiadas, né? Está ficando meio assustador. E casais, né, pessoas assim dentro do próprio ambiente, né, não estão vivendo as relações,
né? Até um trabalho mesmo, pessoas estão ali na sua máquina, tá no restaurante, está todo mundo com a máquina, dependência, você fica sem. Então, quer dizer, acho que o personagem também, quando ele ficou sem esse vazio, né? Que a Aham. Suzana trouxe, né? Que ele vive, né? Por isso que tá a dependência emocional de uma máquina. E a dificuldade de interagir, tanto é que ele, quando ele vai interagir com o humano, ele também não sabe como interagir, porque o da máquina está comandando ele. Olha só, Perfeito. é assustador, né? A gente tem que, assim, A sabe? máquina parece aquele ponto do teatro. Você lembra que tinha um Isso, ponto antigamente ainda no tem, né? teatro? Que a pessoa errava o ponto. Não Mas, sei o que, sei lá. mas hoje a gente está vivendo isso. Viu a nossa reação quando todo mundo viu Suzano com o nome trocado aqui? Isso, é. Foi. Tô vendo aí, tá? Uma hora tá Suzana, uma hora tá Mariana. Des- Mas eu disse que era desespe- codinome Beija-Flor. Desespero troca o nome, Suzano Aham, tranquilo, me aham. deixa, Mas Mariana. tem uma coisa que é o seguinte, que eu acho que uma outra abordagem do diretor, ele fala o seguinte: o que leva as pessoas a passarem mais tempo no mundo virtual do que no mundo real? Uhum. Não ter Por quê? confronto, Suzana, não ter confronto. Fuga, né? Eu não Mas, preciso, eu estou lidando com um objeto, eu não estou lidando com outro ser humano que eu olho no olho do outro e vejo a mim de cabeça para baixo no olho do outro. aham, mas será que mas tem mais 8.315 brigando aí? Pois é, uma É, competição em alto nível. tem um certo encantamento também. A Tem. gente É, temos que encarar o mundo de hoje, gente. Não Aham, vamos aham. ficar no ontem. Exatamente. Agora, Apesar, uma coisa que parece que pela primeira vez na história as crianças sabem mais do que seus pais e seus professores como manipular essa tecnologia. Eles sim. Uhum. aprendem, eles nasceram com chip, eles sabem muito mais, eles têm que ensinar. Então, na escola, muitas vezes, não é incomum ele, por mais jovem que seja o professor, a coisa muda com tal velocidade, Que eles são muito mais rápidos para muito pegar. mais rápido do que os pais, então, meu Deus do céu. Aí eu pergunto logo, sabe fazer letra gótica com pena de nanquim? Não, eu sei. Então, meu Muito filho. bem, muito bem. Cris, fala aí, Cris. Depois Solange. Eu não sei se eu estou enganada, mas a lição que ele aprendeu, né, quando ele caiu nessa real de que ele caiu no engoto, né, ele voltou para a mulher dele se acusando de um monte de coisa. Eu acho que ele percebeu que ele estava tratando a mulher como o sistema operacional, ela não era nada para ele. Eu tive essa impressão. É isso. Não, Cris, eu acho que você está certa. Aham, aham. Quando ele teve aquele confronto de que ele era mais um É, no harém, né, da voz, ele pôde olhar para ele e ver o quanto ele foi relapso com a mulher, ele foi descortês, aí ele pôde falar da sombra dele, Aham. então tá. né? Eu percebi isso, falei, É, precisou É isso mesmo. viver isso aí para é aquilo que a gente fala, no fundo do poço tem mola. Bate lá no fundo, aí a mola joga você para joga você para cima. enfrentar o que você tem que enfrentar, né? Nunca ouvi isso, não. É, Que no a fundo do gente poço fala tem muito mola. isso. Nunca tinha É. ouvido, Solange, legal. você, Foi querida, e Solange. depois Silvia. Não, primeiro, maravilhoso estar aqui com vocês, né? Obrigada por proporcionarem isso para a gente, né? O filme realmente é instigante, faz a gente pensar muito, principalmente a gente que já não nasceu nessa época, né? Mas, por outro lado, também, eu acho que nós não podemos crucificar, né, a tecnologia, não podemos crucificar essa forma de se relacionar com a máquina, porque nós estamos aqui hoje
por conta disso, né? Se não Verdade. fosse essa máquina, essa tecnologia, essa possibilidade, a gente não estava nesse encontro de olho no olho, de trocar, de falar, de ouvir. Então, talvez seja a dificuldade assim do uso que a gente faz disso, né? Da Aham. quantidade de tempo que a gente investe nessa modalidade de relacionamento, né? E acredito assim que não tem volta, né? Não tem caminho de volta, perdemos as pedrinhas do caminho e agora é tentar, né, se organizar e refletir em cima das possibilidades e dos limites dessa máquina, porque ela é poderosa, né? Ela é rápida, poderosa, inteligente, consciente. Uma coisa, ela fazia aquele livro com as melhores cartas, rapidamente ele ganha prêmio. Isso foi fantástico, né? Quer dizer, um valor que ela deu a ele que nem ele se dava, né? Nem ele, e os outros falavam para ele, não, sua carta estava linda, né? Ele era super sensível, escrevia cartas maravilhosas, admiráveis, e para ele mesmo ele não tinha essa intimidade, né, com o ser humano. Não sei se um pouco de autismo, você acha, Sueli, que tem um pouco de autismo dele? Ele era Eu acho que era esquisito. defesa, Solange. Eu acho que ele se defendia do mundo, se tornando distanciado. Tanto que Uhum. quando ele tem aquela, né, decepção, ele pôde se aproximar dele. E aí ele escreve uma carta maravilhosa para a mulher, pedindo desculpas, falando do lado também que ele não funcionou legal, né? Porque antes, e isso a gente vê muito, né? Pessoas chegam assim, não, porque ele, e nisso Bowen, né, que fala tanto que a gente tem que fazer a relação pessoa a pessoa. Não, tudo bem, tá ele e os seus 50%, o que que você fez? Ninguém olha para os seus 50%. Aí a pessoa, o quê? É. Entendeu? A gente sempre diz, né? É complementar e recíproco, né? Então não Exato, tem jeito, não dá para esquecer o outro lado, né? exatamente. Mas muito bacana. O filme é bem É um filme interessante. instigante, né? É um É. filme instigante, é um filme que leva a gente para pensar, leva a gente para ver os momentos em que a gente também lida com o outro como uma máquina, porque a gente faz isso com o outro, não é só a máquina concreta, não. Em quantos momentos você pega uma pessoa e considera que ela é uma máquina, né? Aham. E uma Se... coisa que tem nos preocupado cada vez mais, né, são os fraudes, né? As fraudes Exato. que estão aí, assim, né, os golpes fantásticos, perfeitos, né, acima de qualquer suspeita, e que a gente tem que estar sempre em estado de alerta, porque Eu acho que é, a gente vive no mundo da gazela, aquela gazela que fica assim olhando para todo lado Aham. no... Uma coisa que eu sinto, eu não sei vocês, é que eu acho que antigamente, quer dizer, eu acho que um livro lido no papel imprime dentro É da gente outra muito coisa, né? mais do que um livro que a gente lê no celular, no tablet, e eu leio no celular, eu leio. Então, eu não estou falando, ó, eu só leio em papel, mas a impressão é outra. E como realmente, mas tem uma coisa, a inteligência artificial está aí para fazer tudo o que a Samantha faz, talvez de uma forma mais eficiente. Mas só vai ter um probleminha, vai desempregar muita gente. E aí, quando Uhum, desempregar o cara que criou a inteligência artificial, aí talvez tenha conserto, entendeu? Porque a coisa vai numa escalada muito impressionante, muito imprevisível. Então, parece que verdade. ninguém precisa mais fazer redação. Vocês já falaram lá com o chat, GPT, qualquer coisa assim, sabe tudo. E fica todo mundo satisfeito. Fale sobre a descoberta do Brasil. Ninguém, não sei, Quer realmente. dizer, as pessoas vão ficar basais, né? Não sei. Eu não sei, mas eu acho que gente precisa de gente. Eu eu também, também acho. também. Eu acho. Silvia, dá sua colaboração, por favor. Recentemente, eu andei
com meu filho ao lado. Eu não vou dizer que ele dirigindo, não, porque eu estava ao lado dele num carro elétrico. E o carro, ele ganhou um upgrade do software, porque ele indicou um amigo para comprar um carro igual. Então, ele está com 3 meses do carro, da última palavra do que o carro faz. Isto é, nós andamos para uma outra cidade, 30 minutos distante, e ele não tocou no guidão, no volante, e nem acionou pedais. É E mesmo? o carro estaciona sozinho, ele está absolutamente apaixonado. É a Samanta dele, é esse carro. E é um sistema operacional, estaciona o carro em vagas pequenas, exatas. É como gente grande, é impressionante. No meio da, sabe? É coisa mais incrível. Por enquanto, ainda, eu acho que para fins de lei, de não incorrerem por exemplo, se tiver um acidente, então o sistema avisa que é para testa de vez em quando, para a pessoa prestar atenção, para a fabricante não se responsabilizar se houver um acidente, né? Porque, por enquanto, não se pode confiar totalmente, mas é quase. É, Essa e eu vou Samanta, dizer uma coisa para você. Eu gostaria muito de ter esse carro, porque hoje eu fui entrar na vaga, eu sabia que dava para eu botar meu carro, mas tentei 2 vezes, falei, vai para o diabo que te carrega. Fui e botei em outro lugar, porque eu não tinha mais saco para ficar vindo para frente, para trás, não. Já fiz muito isso. Eu acho que para velho esse carro podia ser usado, para os Eu também novos, não. gostaria, mas será que ele se adapta ao Rio de Janeiro? Mas me bateu uma coisa assim triste, né? A gente vai virar parasita, a gente vai sentar e todo mundo vai fazer tudo para a gente, Não, assim. e nós vamos ficar igual aquela gente que ficou naquele filme Wall-E, que os gordos, todos lá no espaço, todo mundo gordo lá no espaço, e o Wall-E trabalhando aqui na Terra, buscando coisa para cá, e a barata junto com ele. Não, eu não É, quero, não. Quero, mas não. isso aí no colégio do meu filho tinha uma plaquinha assim: sempre que estou aprendendo a viver, a vida muda. É Bonito. isso. Isso Em aí. ter controle, Silvia, parabéns para o seu filho, parabéns para você que andou nesse carro maravilhoso, etc. e tal, mas é muito imprevisível. E eu acho que esse filme fala justamente de que quando você se adapta, a coisa muda. Ele estava tão adaptado a Samantha, mas o sistema operacional caiu. Então, tem essa questão de que não dá para controlar, não dá para prever, e as coisas mudam e nos surpreendem e nos exigem. Porque Porque nada é fácil, né, Suzana? É moleza, senta no pudim. A verdade é essa. E hoje em dia a gente vê muito o pessoal querendo assim, uma moleza, uma facilidade, que não é real. Eu hoje estava contando para uma aluna, que ela perguntou, Sueli, você entrou quando para o FRJ? Aí eu estava fazendo as contas com ela, eu falava assim, minha filha, eu pegava ônibus aqui em Niterói, ia, pegava a barca, atravessava, tinha que enganar a Noêmia, porque nós tínhamos que pegar a barca de 12h30 para chegar lá no Rio, para chegar 2 horas na faculdade. Aí a gente dizia para ela, olha, temos que pegar a lancha de 12h. Aí ela vinha esbaforida, nós todos devagar ao 12h30, porque sabíamos que era aquele horário. Porque ela ia sempre atrasar um pouco, né? Ia chegar 12h30. E dali a gente pegava o Linzurca, se lembra? Antigamente tinha esse ônibus, Linzurca, que passava por dentro de Glória, Flamengo, Botafogo, que era mais barato. Aí nós íamos e voltávamos no Linzurca, pegar o barco de novo. Então,
a gente sabia lidar com essas Aham, dificuldades. aham. O Agora, eu real, acho que o hoje, real. é, e eu acho que hoje o real, principalmente em países mais desenvolvidos, o nosso do real ainda é bem bom, sabe? Dá uma chalapada na cara da gente, bem dado. Mas em países mais desenvolvidos é muito difícil as pessoas realizarem o real, né? Hum. É bem complicado. Mais alguém gostaria de dar uma colaboração aí conosco? Trazer. Hein, Cristina? Vamos lá. Fala aí, Maria Cristina. Ah, eu? Fala, você sempre colabora. Vamos lá. Dessa vez é porque eu fiquei falha. Sabe que eu estava vendo o filme e eu Ah, dormi, você acredita? então ótimo. Você Oh, trouxe uma boa defesa inconsciente. O inconsciente já te protegeu, dormiu, né? mas eu Negativo. queria ouvir vocês depois. Eu assisti depois, né, com Sim, sim. essa bagagem do que vocês estão dizendo, mas de fato essa visão agora dessa atualidade não me deixa feliz, sabe? Me assusta um pouco. É, São pessoas que não sabem viver a frustração e, enfim, é o é, que temos agora mesmo, né? e eu acho que tem uma coisa diferente que a gente tem que olhar também para essa juventude Sim. e saber que elas não tiveram o que nós tivemos. Então, para elas não estão perdendo grandes coisas, É que elas verdade. nem sabem. Ah, Eu me É lembro verdade. de há muito tempo atrás, uhum. quando nós éramos jovens, que eu me lembro que Noêmia falou assim, Sueli, eu fiquei apavorada que meu sobrinho não sabia o que era minhoca. Aí eu fiz questão de mostrar para ele o que era minhoca, porque a gente sabia o que era minhoca, o que era sapo, o que era, entendeu? Essas crianças que vivem dentro de apartamento, que pouco vão para lugares de mato, etc. e tal, pensam que galinha é aquele bicho que vem no mercado ali já pronto, É. Mas Mas sabe? sabe, agora monta uma fazendinha virtual, Sueli. é, Pois é, mas mas é sabe tudo isso, virtual, né? Por é, exemplo, outro dia eu estava na praia, aniversário de uma amiga minha. Daqui a pouco eu sinto um tum no meu pé, um pombo bicando meu pé, menina. Eu falei, oh porra, meu podia ser uma Deus. galinha, é um pombo bicar meu pé. Ai, Ah, então, ah, quer dizer, são coisas que a gente ainda percebe, se dá conta. Me lembro, gente, a gente pegava tatuí na praia de Caraí, em é, Copacabana, aquela coisa toda. Cadê tatuí? Cadê? é. Né? Agora, Sueli, uma coisinha que me deixa assim um pouco, posso estar viajando, é que todo esse filme, por exemplo, ele não traz nenhuma dimensão política, né? Confrontar alguma coisa que esteja errada, da De, ligação das de pessoas, questionamento, não tem. não, é porque tá tudo solto, né? Tá tudo assim, de um jeito que você não sabe por onde começa e nem tem como começar. Então, o que fica mesmo é que, de repente, você entende o que está acontecendo hoje, vamos dizer, aqui a política nossa, que, sabe, você reza para um pneu e tá bom, e continua, né? Porque não E ainda tem. manda mensagens para o de celular para o ET, né? Isso me Aham, assusta um pouco. aham, mas o filme tem um ar futurista, tem um Futurista, ar é. de sociedade bem Aquilo que você resolvida. falou, as pessoas flutuam, as pessoas não têm o pé no Sabe? chão. E tudo meio zumbi, é uma coisa É, É, assim, de uma certa, não sei, quando se tem tudo, não fica tem todo mundo nada. Quando não se tem sei. tudo, não tem nada. não, E tem isso eu uma vou questão, colocar mais, isso eu vou colocar mais uma coisa, quer dizer, eu fico pensando assim, de repente aparece um Krenak falando sobre, né, a realidade deles, com a ligação e a importância que tem da terra com a gente.
E isso eu acho que é maior até. Eu estava ouvindo há pouco um médico comentando, um parecer, eu não estou divagando, mas de alguma forma estou também, que tudo que está no vegetal, e eu achei que fez uma lógica, que tinha uma lógica incrível. O vegetal veio antes da gente. A gente, então, tem um Sim, sistema canabidiol, né, digamos assim, que tudo que é vegetal pode consertar isso, que tem essa ligação. Já se perdeu, já está voando em outra, como você falou, num ar sem ligação com nada. Pode dar certo, né? Eu acho que não ou pode dar certo quando essas pessoas passam por isso que o tem horror. personagem do filme passou, Sim. entendeu? Quando caiu em si, caiu fora. E aí viu que, peraí, eu tenho que olhar o que que é isso que eu não sou, que eu penso que eu sou, Sim, mas não sou. eu sou. Aham, Sim. e tem um Silvia, desespero, desculpa, só um não, pode desespero para falar, que as coisas mudem rapidamente, rapidamente. Já vi, já conheço, já vi, já conheço, tem que ser tudo frenético, né? E acho que porque foi com isso eu não penso, com exatamente. isso eu não penso. E isso bate com o filme que a Silvia falou, Sim, Dias Perfeitos, e acho que foi o Borges que falou, a rotina é uma bênção. É verdade. É Sim. uma bênção se você souber aproveitar, se você não entrar numa expectativa, porque a questão do personagem de Dias Perfeitos é que ele não tinha expectativa. Então, o que ele tinha tempo para aproveitar o que ele realmente gostava. E ele fazia link, né? O tempo todo ele está fazendo um link com as coisas ao redor, É verdade, ele falava com as não pessoas é? que estavam no banheiro, isso, aquilo, é isso, É. Que, tinha que, mais que- tempo. E não, e que aterra o sujeito, né? aham, essa semana eu passei um filme lá para o grupo de cinema, antes do amanhecer, de um casalzinho, em Ah, 1993, que anda pela cidade de Viena antes de pegar o trem de manhã. Então, a vida, aquela noite deles é completamente diferente do que aconteceria hoje em 93. Por quê? Porque eles conversam e porque eles têm tempo para contemplar. Eles têm ah, tempo para observar, porque hoje em dia você observa por procuração. é. Tudo e esse então o Dias Perfeitos é maravilhoso. Eu acho super legal que o Wim Wenders, o diretor de vanguarda dos anos Né? 80, a vanguarda dele hoje é calma. Olha com Uhum. calma, pare e pensa, né? É muito bonito, muito. Sim. Ô, Suzana, e aquele joguinho que ele achou o papel no banheiro, ele levou, ele fez o jogo dele, colocou lá de novo. Demorou 6 dias para terminar aquele joguinho. O jogo da velha, O maravilhoso. jogo da Ah, velha, é? é muito legal aquilo. Ainda não vi. É esse Ó, tempo, né, que a gente se eu- permite eu- ter. Silvia, fala aí. desculpa, você estava falando, não? Rapidamente, quero fazer uma defesa do Theodore, porque ele escrevia cartas de amor, né? Ele fazia, pacificava as relações lá, ele se punha Aham, aham. emoções no que ele escrevia, né? E outra coisa que eu queria dizer, que não tem nada a ver com isso, mas tem conosco, é que eu assisti outro dia três cientistas, um debate, uma palestra de três, e um mediador que era físico nuclear, que se tornou filósofo. Hoje ele é filósofo, mas foi mediador dos dois cientistas, um do Observatório de Valon. São duas ciências novas do século XXI: a cosmologia e a astrobiologia. E aí eu entendi que nós temos a mesma estrutura
das estrelas de 31 bilhões de anos, não só dos vegetais. Nós não somos posteriores aos vegetais. Me desculpe contestar, entrar em controvérsia, mas, segundo o que eu ouvi, nós temos a estrutura de algo de 31 bilhões de anos. Bom, Nossa. isso aí. Isso Silvio Byton já dizia, sabia? Que nós temos 10 milhões ou 10 bilhões, sei lá, de conexões neurais que são igual à quantidade das conexões das estrelas. É fantástico. E hoje a Cássia, uma amiga minha, me mandou um negocinho e falou assim: Sueli, eu me lembrei de Fred, porque o meu marido, em 98, ele teve um AVC, uma embolia cerebral. E, na ocasião, o neurologista que atendeu ele, que é muito amigo nosso, falou: Olha, Sueli, Fred vai ter um riso sem motivo ou um choro sem motivo. No caso, veio esse choro, que depois eu descobri que não era sem motivo. Eu depois falei até para esse meu amigo. Mais 20 e tantos anos de acompanhamento, né? Mais de 20 anos de acompanhamento dessa história. Quando vai mudar o tempo começa, vai mudar, chovendo lá no Rio Grande do Sul. Vai para o Paraná, que faz 2 dias para chegar aqui no Rio, ele começa a chorar. Aí, quando chove, acabou. Então, ele diz, ele não sabe por que ele chora. E essa minha amiga me mandou uma coisa, até foi daquele Michel Nicoletti, que eles disseram que nosso cérebro tem a mesma composição dessas ligações cósmicas. E ela disse: Ele, eu acho que é isso que acontece com o Fred. Eu falei: eu acho que sim, que a nossa ligação é muito maior do que a gente pensa, né? Nós somos muito limitados em nos ver como seres só dessa história, mas a gente tem uma história pregressa anterior à nossa imensa, né? Conclusão. Sueli, Ainda bem que a gente tem a gente. Lembra daquela frase? Sim, sim. Ainda bem Alguém que a quer gente tem. falar? foi eu que falei, Sueli, eu queria saber Oi. sobre aquela cena. O que vocês acharam daquela cena onde é, ele começa a ter relação sexual com o computador, né? No caso, com a Samantha, né? Que ele se espanta, né? O olhar dele, né? Que ele fica meio assustado quando ela pede para ele falar, quer dizer, aí que começa a ter essa interação, né? Do sexo virtual, né? Como é que ficou isso, né? Como é que vocês estão vendo isso? É Como é que vocês porque viram quando isso? ele fala, ele se escuta, né? Na Uhum. verdade, era para ele se escutar, né? Você vê que a pessoa, quando grita muito, ela não está gritando para o outro escutar Sim, ela, não, é para ela se escutar, né? Então, eu acho que naquele momento que a Samantha faz isso, é como se ela dissesse: ouve você, porque na hora que ele ouve a ele pôde escrever a carta para a ex-mulher. Ele escrevia para todo mundo, fulano, ciclano. O homem fazia aniversário de casamento, ele era muito poético, mas para ele próprio ele não conseguia, uhum. né? Então eu acho que ali é a coisa assim que o bom uso da inteligência artificial é também você se voltar para se ver, né? Guardadas as devidas proporções, eu não sei se vocês já viram, esse filme é mais antigo, A Garota Ideal, que mas ela é uma boneca de borracha. Que o que acontece? Tem a sabedoria da cunhada dele que está grávida, quer dizer, está possuída pela força da nutrição, da grande mãe, etc. E compra uma peruca para a boneca, convida ele para trazer a namorada, que seria uma namorada dele, porque ele era um cara todo, quase um Asperger, né? Com uma síndrome de Asperger. E até quando ele consegue ir numa reunião
da comunidade, na igreja lá, e aí tem uma menina tão enroscadinha quanto ele, mas eles dois se esbarram. Aí, quando ele chega de volta em casa, ele diz para a cunhada: Eu acho que eu não preciso mais de namorar ela, não. Porque ele aí tinha encontrado uma humana, que fica muito parecido com o que o Theodore sente quando ele consegue ir na casa da vizinha e os dois conseguem se tocar, sentir o corpo um do outro, né? Silvia, você acha que o fato dele escrever as cartas, ele seria sentimental ou romântico? Porque eu vejo aquilo como técnica. Era uma técnica dele. Mas que usava o afeto, Cris. Ele não tinha para ele, ele tinha para o outro. O outro ele podia, igual como se fosse ator, o ator que sobe lá no palco, a representa, depois sai dali, ele assim, Não é nada. entendeu? Todo encoberto, É. todo... Era o até meio. que ele... Ah, Realmente eu não sei, não, porque se quando ele faz aquele sexo, eu acho que é um sexo que, na verdade, não demanda nada dele. Nada. Zero expectativa. O que quer que aconteça, de boa. Entendeu? Ele não está exposto. E acho que essa questão da exposição, porque hoje em dia se vive uma mega exposição, a coisa mais importante, o valor mais importante é visibilidade, e, ao mesmo tempo, isso pesa muito. Então, ele, naquela relação virtual, não tem visibilidade, não tem contato, não tem ele, não tem o outro. É um faz de conta. Não é de verdade, é de mentirinha. É igual conto de fadas, né? É, Viveram felizes exatamente. para sempre, entendeu? Olha cá. Viveram felizes para sempre? Não, tinha 8.600 rivais. Eu Não estou dizendo, mas no final de até Contos de falei, Fadas era sempre isso, né? Acabava Ah, sim, aquela exatamente. desgraceira, igual a novela da Globo, uma desgraceira durante vários capítulos. Aí no último capítulo todo mundo fica bem. Todo mundo se encontra, tudo se resolve, parece que nada aconteceu. Me lembro que uma vez eu estava indo para Cabo Frio com uma grande amiga e estava levando aquela Noivas de Copacabana, se lembra? Aquele minissérie, sei lá, que teve. Aí ela falou: eu tenho que chegar na hora que eu quero ver, não sei o que, não sei o que lá. Eu falei: aqui. Eu não sabia, ela só me contou assim, uma coisa que eu não via via chamadas assim de vez em quando. Falei: já sei, olha, sabe o que vai acontecer? Vai encontrar a mulher, tá emparedada, que ele botou a mulher dentro da parede, sei o quê. Foi tudo que eu falei. Ela falou assim: mas você sabia? Eu falei: porque é tudo previsível. Essas, essas coisas. A única novela, aliás, duas novelas que me surpreenderam foi Beto Rockefeller, que foi uma das primeiras novelas que fez uma mudança assim, em geral, e a do Senhorzinho Malta, que ele vai, foge, vai embora e nada acontece com ele. Entendeu? O resto, tudo muito previsível. quando eu falei a questão do sexo, porque hoje está assim, muito comum, né? As pessoas terem sexo virtual, né? Por exemplo, nossos clientes mesmo, né? Inclusive tem cliente que traição, o marido descobriu traindo virtualmente, mas aí é com outro parceiro, né? Virtual, tem o sexo virtual, né? Está sendo com o uso da máquina, né? Aqui ele usou a máquina no filme, né? Mas hoje o uso da máquina servindo para sexo virtual, né? Pois é. E aí você vê que, na verdade, é, é a mesma coisa que. Quer dizer, tem um livro muito antigo chamado Os 7 Minutos. Era um livro que era uma discussão advocatícia, porque era um livro que foi lançado e, nos 7 minutos da transa, a mulher, que era a protagonista do filme, do livro, ela fantasiava que ela estava transando com Jesus Cristo. Então, quando Gente, você. Quer dizer, mas era a fantasia dela.
Então, você vê, quando eu vou para essa sexo virtual, eu estou dentro daquela fantasia, que eu não estou vivendo eu com o outro, é eu com uma imagem Aham, de um outro aham. que Com quem quer que eu seja, com com quem quem quer quer que eu seja e com exatamente. quem quer que seja, que eu queira. Exatamente, exatamente. Então, nesse filme, esse livro era muito interessante, que, na verdade, era uma briga de advogados, porque o Vaticano quer caçar o livro, os outros dizem que na fantasia eu posso fazer qualquer coisa. Então, é interessantíssimo, porque você vai se dando conta de que nada é muito diferente do que era antes, só que era mostrar de outra forma, né? É, Vamos lá. E aquilo que a Ana falou, é o que temos para hoje, porque é isso, exatamente, é o que não é? temos para hoje. Grande É, lema. Perfeito, é o que temos para hoje. Perfeito. Você pode viver com isso? exatamente, exatamente. Bom, mais Tá. alguém quer colaborar? Porque já estamos na nossa horinha, já está chegando o nosso time. Então, queria agradecer muito a Suzana Shield pela presença, É um pelas nossas prazer. colegas Muito bom. queridas que também vieram prestigiar, nosso pessoal que quem pediu, mandou pedir desculpas a Ieda Dorfman, que é uma presença sempre constante, colega nossa lá do Rio Grande do Sul, mas ela falou que a presidente da Abratef, a Ana Cristina, marcou uma reunião justamente hoje às 8 horas. Eu falei, você diz a Ana Cristina para não ficar competindo com o CAAPS, não, tá? Vamos Por falar com favor? ela, vai. É, mas Aqui, ela agora quer... a gente manda coraçãozinho, pai. Vocês viram? Não, o que que é? Coraçãozinho? Coraçãozinho o quê? A gente manda coraçãozinho, beijinho, vai. Vai agora pelo Zap. Tá bom. Tá bom. Ah, vocês Gente, não muito receberam obrigada, ainda, foi um não? prazer. Foi um É enorme prazer estar verdade, com tá, você. Suzana? É verdade. Tá bom, tá Não, bom. ainda não recebi, não. Prefiro Vou mandar para beijinho. vocês amanhã, então. Tá Tá, ótimo. prefiro beijinho mesmo no rosto, assim. Tá, Mas vai virtual, tá? tá bom. Gente, olha, um beijo grande Obrigada para vocês. demais. Muito obrigada, Só por hoje, Suzana. só por hoje. Suzana, para o ano já está convidada para um próximo, porque nós já estamos com tudo lotado até o final do ano, mas já para o ano vai se preparando Tô para um dentro. próximo. Tô Tá bom? dentro. Muito Gente, um beijo obrigada, Muito boa grande. obrigada. noite, Tchau. obrigada. Obrigada, hein, Boa gente? Boa Boa noite. 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 Obrigada. Boa noite. Durmam bem. Até Boa noite. amanhã. Igualmente.